Ok, então, meus jovens, de acordo com o que eu estou vendo aqui na tela, a nossa aula de hoje já está sendo gravada. Então, muito boa tarde para quem está assistindo a aula comigo ao vivo. Para você que está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo também. O conteúdo da aula de hoje vai tratar sobre a tipologia textual e a estrutura da redação. Esse tema é um tema que eu preferi trazer agora, eu ia trazê-lo mais à frente. Primeiro ia trabalhar regras gramaticais, porque eu imaginava que o problema com a gramática fosse um problema maior do que o problema com a estrutura do texto. Só que aí eu já corrigi a redação de vocês e já vi que tem algumas pessoas que ainda não estão muito bem entendidos do que é um texto dissertativo argumentativo e como estruturá-lo. E aí eu vou dar essa aula sobre tipologia textual e estrutura de redação agora. No próximo sábado, eu vou dar uma aula sobre como as correções aconteceram e como as correções vão acontecer a partir de agora. E, naturalmente, como os professores vão corrigir suas redações. E com essa aula de estrutura e com a aula de critérios de correção, eu imagino que vocês estarão melhores preparados para a elaboração de um segundo tema de redação, que eu vou disponibilizar esse segundo tema de redação na próxima segunda-feira. Para quem estava assistindo a aula antes da gravação, só para explicar o miado, eu estou com um gatinho que eu encontrei ele na rua ontem à noite, ele não está habituado aqui na casinha nova, e ele está miando, mas eu imagino que não vai atrapalhar tanto. Deixa eu pegar aqui para ver se ele fica mais caladinho. É um menininho. Ok, tipologia textual e estrutura de redação. Vamos começar? Vamos lá. Ok, o que é tipo textual? Essa parte de tipologia textual, ela é mais específica para a aula de literatura. E aí vocês vão ver diversos tipos de tipologia. Eu vou trazer apenas um conceito básico, muito superficial, porque eu imagino que é um conteúdo que será revisto ou já foi visto pela disciplina de literatura. Isso aqui é apenas para vocês terem uma ideia básica do que nós vamos trabalhar. Porque o que nos interessa de fato é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nada de teoria vai nos interessar agora. Então, as tipologias textuais, ou chamados de tipos textuais, são diferentes formas que um texto pode apresentar, visando responder a diferentes intenções comunicativas. Há diversas definições para a tipologia textual, essas definições variam de autor para autor, e alguns autores trazem definições que são bastante complexas. Mas, na prática, é assim, a língua escrita, assim como a língua falada, ela acontece em diversas situações comunicacionais. Você está escrevendo no WhatsApp, você está escrevendo no Facebook, você está escrevendo uma carta para uma empresa, alguma coisa assim, uma carta para um amigo, está escrevendo um currículo, você está escrevendo. Só que cada vez que você escreve, você precisa atender a determinadas expectativas. Quando você está escrevendo uma redação para o Enem, você não está escrevendo do mesmo jeito que escreve quando está produzindo um texto para o Facebook. Então, o tipo textual é o que nos diz quais são as características de um determinado texto, ou melhor dizendo, quais são as características que um determinado texto deve ter para atender aquela situação comunicacional em específico. E há algumas tipologias textuais bastante conhecidas. 3 delas são os tipos narrativo, descritivo e dissertativo. Há mais tipologias. Só que aí, para nós, nos interessa basicamente essas 3. Por que nos interessa essas 3? Porque o texto dissertativo é aquele que nós vamos escrever. O texto descritivo vai ser parte do que nós vamos escrever também. E o texto narrativo, em alguns momentos, vai fazer parte do contexto em que nós vamos inserir nossos argumentos. Eu explico já. O texto narrativo, em resumo bem besta, um resumo besta mesmo. O texto narrativo é um texto que conta uma historinha. Começa assim, era uma vez, não sei o quê, uma princesa que beijou um sapo. Eu estava ajudando a minha irmã na tarefinha hoje cedo, e aí tinha o texto narrativo que eu quase trouxe para vocês, eu não trouxe porque não dava tempo de adicionar a aula. O texto narrativo dizia assim: a princesa estava bebendo água na fonte, encontrou uma rã, a rã disse, eu sou um príncipe encantado, uma bruxa me enfeitiçou, se você me beijar, eu vou me transformar em um príncipe, você vai ser minha esposa, vai cuidar do meu castelo, vai lavar as louças para mim, vai lá passar pano para mim, passar roupa para mim, lá passar alguma coisa assim. Se você me beijar, você vai virar a minha princesa. E aí, à noite, a princesa pegou a rã e cozinhou a rã e comeu ela cozinhada. Foi a historinha que passaram
para a atividade da minha irmã. E aí, veja, tem uma historinha. Se eu conto uma historinha, o fato de eu estar contando historinha, eu estou construindo um tipo textual chamado de texto narrativo. Nesse caso da historinha, ela trouxe um final um pouco diferente do que nós estávamos acostumados, mas o texto narrativo é o texto que conta uma historinha. E aí, você pode escrever um texto narrativo na sua redação? A resposta é não. Por que eu estou trazendo texto narrativo? Porque eu encontrei bastantes textos narrativos ou estruturas próximas a textos narrativos das redações que eu recebi. O texto narrativo é aquele texto que você escreve uma historinha, você cria personagens e você relaciona esses personagens com os outros, cria um enredo, coloca um fato que aconteceu no passado e relaciona esse fato com o presente ou com o futuro. Textos narrativos não são textos indicados para serem escritos na redação. Texto narrativo é aquele texto que você escreve e você conta uma historinha. Você não vai contar historinha na redação do Enem. Aos textos descritivos. Os textos descritivos são aqueles que descrevem coisas, pessoas e fatos, naturalmente. Imagine que você está no Facebook, você quer comprar, não sei, uma mesa, uma cadeira, qualquer coisa. Você vai lá no Facebook, tem uma parte específica, é o Marketplace. Aí você clica na foto de um produto que você está interessado e vai ter descrição daquele produto. E aí o texto descritivo, aquela descrição do produto é propriamente dita o texto descritivo. Professor, posso utilizar textos descritivos na minha redação? Eu acho que pode. Quer dizer, eu acho que pode não. Olha, o gatinho subindo em cima de mim. Não é que eu acho que pode. O texto descritivo ele vai ser utilizado em algumas situações no seu texto porque você precisa descrever algumas coisas naturalmente. O seu texto, o texto da redação é o texto dissertativo argumentativo. Mas em alguns momentos ele vai precisar, você vai precisar descrever algumas coisas. Então, o texto descritivo é o texto que pode aparecer, uma parte do texto descritivo, ele pode aparecer em uma parte da sua redação. Não ela toda. A redação é uma redação na estrutura dissertativa argumentativa. E o que é um texto dissertativo? Um texto dissertativo é aquele que defende um ponto de vista sobre um determinado assunto. Se você quer contar uma historinha, você escreve um texto narrativo. Se você quer descrever alguma coisa, você escreve um texto descritivo. Agora, se você quer defender um determinado ponto de vista... Gente, me desculpa, se eu botar o gato embaixo, ele vai ficar miando e aperreando mais. Ó. Agora, se você quer defender um ponto de vista, você escreve um texto dissertativo. E a redação do Enem é a redação em que você defende um ponto de vista, ele vai se machucar. É uma redação que você defende um ponto de vista e você tem que escrever um texto dissertativo. Eu trouxe alguns exemplos de textos que não são adequados para você escrever na redação do Enem. Esses textos não foram das minhas redações, certo? São textos que eu tirei de outras redações. Olha só, a autora desse texto, ou o autor está escrevendo o texto, diz assim, ó, do nada ele está escrevendo a sua redação e começa assim, ó, já presenciei meu esposo recebendo uma carta de negativação no seu nome, através do cartório, pois perguntei, essa carta seria de qual empresa e falaram, veja, ela está contando uma situação que aconteceu com ela. No momento em que ela conta uma situação que aconteceu com ela, para além do fato de ela estar usando a primeira pessoa, para além do fato de ela estar escrevendo palavras erradas, como presenciei com diversos erros aqui, ela está escrevendo um texto em uma tipologia textual diferente da aceitada diferente da exigida pelo Enem. Só que, entenda uma coisa, esse texto aqui, ele não foi anulado, certo? Esse texto, escrito dessa forma aqui, ele não foi anulado. Por isso que eu disse para vocês que vocês podiam utilizar estruturas próximas de textos descritivos e textos narrativos. Os textos não serão anulados totalmente. Essa parte toda aqui foi desconsiderada. O texto, nessa parte que foi narrativa, foi desconsiderada, mas essa redação não foi completamente anulada, mesmo tendo uma parte narrativa. O que vocês entender é que, em alguma situação, vocês podem fazer o uso de estruturas narrativas e de estruturas, mas o seu texto é dissertativo argumentativo. Isso não significa dizer que você não pode fazer o uso de estruturas narrativas e de estruturas descritivas. A sua redação não será anulada se você fizer o uso dessas estruturas, o uso sábio. Esse uso aqui não foi um uso sábio, foi um uso aleatório de uma pessoa que realmente não entendeu muito bem a tipologia pedida pelo Enem. Ô, meu menininho, fique quietinho para o papai dar aula.
E aqui eu trouxe um texto, um exemplo de texto descritivo, a descrição de uma vacina. Eu não encontrei um texto próximo do descritivo na internet, mas nas redações que eu recebi algumas descrições. E aí eu não trouxe aqui porque eu não pedi autorização de uso dessas redações específicas. Alguns estudantes já me autorizaram a usar suas redações e eu vou usar essas redações na aula no sábado. Mas aqui é um texto descritivo. As vacinas são substâncias biológicas preparadas a partir do micro-organismos causadores de doenças. Tudo bem, você já sabe o que é um texto narrativo, já sabe o que é um texto descritivo. Já sabe que não pode utilizar um texto narrativo, já sabe que não pode utilizar um texto descritivo. Em sua integralidade, você pode, em determinado momento do seu texto, introduzir uma estrutura descritiva ou uma estrutura narrativa. Agora, a nossa aula começa aqui. O que é um texto dissertativo argumentativo? Aquela parte de tipologia textual é uma parte da aula de literatura que eu estou trazendo apenas a título de informação. O que é um texto dissertativo argumentativo? A nossa aula começa aqui. Vamos lá. O texto dissertativo é aquele que traz uma opinião, que se organiza em defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto. Eu pergunto a vocês, são a favor ou contra do aborto? Você é a favor ou contra a posse de arma pelo brasileiro? Você é a favor ou contra da urna emitir o voto impresso? Assuntos atuais, por exemplo. E aí, você vai emitir a sua opinião. No momento em que você está emitindo a sua opinião, você está argumentando para mim. Nós estamos conversando, você me disse se é a favor ou contra um determinado assunto, você está argumentando comigo. Só que no momento em que você pega essa argumentação e escreve, você está escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Um texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo. É quando você emite a sua opinião sobre um determinado assunto. Acontece que essa opinião, ela não pode ser emitida de qualquer forma. Você não pode dizer, eu sou a favor da legalização da maconha, porque eu já fumei e me fez bem. Você não pode dizer assim. Você até pode ter tido a experiência, mas você pode dizer eu sou a favor porque há determinadas pesquisas científicas que indicam que a maconha, não sei, ela serve para ajuda na cura de algumas doenças ou alguma coisa nesse sentido. Ou então você se posiciona contra e traz outros dados dizendo que outras pesquisas indicariam que o uso da maconha não sei, diminui a capacidade de raciocínio. É uma opinião sua, certo? Ser contra ou ser a favor, só que a sua opinião, ela não pode ser apenas fruto da sua cabeça. Você não pode ter a sua opinião porque você acha que é certo ou você acha que é errado. A sua opinião é um texto opinativo, está certo, mas é um texto opinativo baseado em um determinado conjunto de conhecimentos pré-definidos e validados pelos conhecimentos humanos. Quando eu digo validado pelos conhecimentos humanos, não quer dizer que o seu conhecimento precisa ser validado apenas pela ciência. Eu quero dizer, se o seu conhecimento é validado pela religião, também tem validade para a redação. É falsa aquela história de que se o argumento não for científico, o argumento é inválido. Se o argumento for religioso. Inclusive, é possível fazer o uso de orações religiosas mesmo, nos textos da redação, só que dentro... Professor, Opa! é como se a gente tivesse que argumentar e, tipo, juntar provas que defendam nosso ponto de vista? Perfeito. É como se o seu ponto de vista sozinho não tivesse validade e que você precisasse de uma outra pessoa, de uma outra entidade que defendesse também o seu ponto de vista para dizer assim, eu acho isso porque aquela instituição ou aquele pensador disse a mesma coisa no que eu acredito. Só que eu não posso dizer eu acho usando a primeira pessoa, os verbos da primeira pessoa. Eu acredito, eu acho, eu penso, eu imagino. Entende? Você tem que colocar a sua opinião tem que ser na terceira pessoa, tem que ser uma opinião velada, no sentido de que é uma opinião genérica, acredita-se que, por exemplo, quando você coloca acredita-se que, você tira, olha só, o eu acredito, quem acredita é você, ou acredita tu, ou tu acredita. Você tem que tirar o eu e o tu da oração, você tem que tirar a primeira e a terceira pessoa. Você tem que transformar os verbos dos textos dissertativos e argumentativos. São textos em terceira pessoa. São textos em que o sujeito não é identificado, a pessoa não é identificada, a pessoa que está opinando. São
texto em que a opinião é uma opinião genérica. Eu não sei se tem gente pedindo para entrar na aula ou se estão mandando mensagem, eu não estou podendo acompanhar o chat agora. O texto dissertativo é um texto em que você opina, essa opinião precisa ser baseada em um conjunto de conhecimentos validados, essa validade não é apenas validade científica, conhecimentos políticos são validados, conhecimentos econômicos são validados, conhecimentos religiosos são validados, conhecimentos do senso comum são validados, inclusive. Quando eu digo conhecimento do senso comum, eu vou mostrar mais à frente uma redação nota 1000, em que em um determinado momento da argumentação da autora, ela trouxe, sim, argumentos científicos, mas ela trouxe um argumento que eu estou chamando de argumento genérico, argumento do senso comum. Argumentos no senso comum, no sentido de que ela não precisou trazer autores para defender aquilo, porque aquilo era evidente. Ela trouxe uma coisa auto-evidente que tem validade, não necessariamente cientificamente, mas que tem validade para as pessoas, porque todo mundo sabe como, aceita como verdadeiro. Ok. Um texto argumentativo é um texto opinativo, que se organiza na defesa de um ponto de vista, e o seu objetivo é convencer. E aí, quando nós falamos que o objetivo do texto é convencer, nós dissemos também que o texto dissertativo ele precisa ter uma estrutura lógica. Por que uma estrutura lógica? Nós, naturalmente, só aceitamos como verdadeiro argumentos que partem da estrutura premissa-conclusão. O que é premissa-conclusão? Eu digo assim, João levou uma topada, logo ele caiu. A premissa, João caiu por quê? João caiu porque levou uma topada. O fato de João cair é uma conclusão da premissa João ter levado uma topada. Eu não posso dizer assim, João assistiu a um filme, logo ele caiu. Veja que a conclusão não está de acordo com a premissa. Então, eu não posso convencer você que João caiu porque ele assistiu um filme. Isso é impossível. Quer dizer, depende, né? Se for um bom advogado, se tiver uma pessoa, dependendo do contexto argumentativo, ele pode dizer, João assistiu um filme, se emocionou demais, desmaiou e caiu. Não sei. Mas, logicamente, assim, eu não posso dizer, João assistiu a um filme e caiu. Porque a conclusão que é João cair não deriva da premissa João estava seguindo ao filme. E essa estrutura pequenininha, premissa e conclusão, ela precisa estar implícita em todo o seu texto. Você tem que escrever um texto opinativo que defenda o ponto de vista para convencer um autor. E qual é essa estrutura que você vai utilizar? É a estrutura premissa-conclusão. De forma que as conclusões derivem das premissas. O professor não estou entendendo muito bem essa história de premissa e conclusão ainda. Vai entender? Tem alguém pedindo para entrar, eu acho. Opa, não ouvi direito. Eu acho que tem alguém pedindo para entrar, professor. Entrar? Vamos ver. Realmente. Eu apertei aqui no botão, foi para fixar alguém? Foi. Ok. Vamos seguindo. E aí, professor, eu quero escrever um texto assertivo argumentativo para defender um determinado ponto de vista. Qual é a estrutura que eu devo utilizar? Eu trouxe duas estruturas. Essa segunda estrutura aqui é uma estrutura mais complexa. E essa primeira estrutura aqui é a estrutura básica. A estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo é essa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso vocês já sabem, certo? O desenvolvimento, basicamente, é toda uma premissa. Eu vou concluir que a minha conclusão ela deve basear-se inteiramente nos argumentos que eu utilizei no meu desenvolvimento. A minha conclusão é um argumento que eu devo utilizar para concluir os argumentos utilizados no meu desenvolvimento. A introdução é uma espécie de contexto do problema. A introdução é uma contextualização do problema. O desenvolvimento é o espaço do texto onde eu vou apresentar as minhas premissas. E a conclusão é o local onde eu vou apresentar, naturalmente, o que eu vou retirar dessas premissas. Professor, eu não estou entendendo essa história de premissa e conclusão. Calma, vamos entender na análise do texto. O texto assertivo argumentativo ela apresenta essa estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas antes da gente passar para a parte da análise de texto, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Muitos estudantes procuram os professores de redação
somente com a intenção de encontrar a estrutura de texto perfeita. E aqui eu trouxe para vocês uma metáfora. A estrutura do texto, ela é como uma forma de bolo. O bolo não fica pronto sem ela, mas ela não é o bolo. Assim como a redação. Olha só, a estrutura de um texto, assim como a forma de um bolo, serve apenas de recipiente, em que algum conteúdo será adicionado e moldado a ele. Assim, a estrutura é essa: introdução, desenvolvimento e conclusão. E isso, contextualização de tema, tese, problematização da tese, argumentos, desenvolvimento, solução. Isso é estrutura de texto. Só que estrutura de texto é uma espécie de forma para bolo, onde você insere nessa forma os seus argumentos e o seu lexo. O que é lexo? É conjunto de palavras que você conhece. Na estrutura da redação, você adiciona as palavras e as ideias que você pretende defender. A estrutura sozinha não adianta de muita coisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu corrigi muitas redações com estruturas perfeitas, com estruturas ideais. Só que redações com estruturas ideais que tiraram notas baixas. Porque a pessoa que escreveu a redação entendia que precisava defender uma ideia, que precisava concluir essa defesa, que precisava argumentar sobre o assunto, que precisava trazer um repertório sociocultural, só que ela não sabia como fazer nada disso. Ela colocou cada estrutura no seu devido local. Mas é como se ela estivesse tentando fazer um bolo com areia. O bolo com areia não dava certo. A ideia do bolo é apenas uma metáfora para vocês entenderem. É bom conhecer a estrutura da redação, é excelente. Mas a estrutura da redação sozinha não serve de nada. É a estrutura da redação aliada com as palavras, com o lexo. Lexo é o conjunto de palavras que você domina. A estrutura da redação aliada ao lexo e aliada ao conhecimento de mundo que você tem, que vai dar origem à sua redação perfeita. A estrutura da redação sozinha não serve de muita coisa. Vamos lá? Passo a passo para desenvolver uma estrutura ideal para um texto dissertativo argumentativo de acordo com os padrões do Enem. Por que de acordo com os padrões do Enem? Porque depende do texto que você está fazendo. Se você está estudando para um concurso público, alguns concursos trazem outros tipos de texto dissertativo com outras estruturas. Alguns vestibulares também trazem outras estruturas. Então, essa estrutura é levada para o padrão do Enem. Se você está estudando para outro tipo de prova dissertativa que não seja o padrão do Enem, até pode ser que essa estrutura seja válida, mas ela é mais de uso do Enem. Vamos lá. O que é que um texto dissertativo argumentativo precisa ter para ser considerado ideal? Primeiro, um contexto para o tema. No momento em que você receber o tema da sua redação, quando você for desenvolver a sua redação, você tem duas opções. Começar a dissertar usando o que vocês têm de conhecimento de mundo, já na lata mesmo. Tem alguém pedindo para entrar, eu acho. Isso mesmo. Vamos lá. Ok. E o mouse aqui, o touchpad, tá com problema também. Aí, olha, tá vendo? Ele tá com certo delay. Fica clicando em botões e que eu não estou clicando. E não estou conseguindo colocar mais para... Mas, rapaz, é complicado esse computador aqui. Mas vai dar certo. Eu puxo o mouse, ele passa umas meia hora, depois ele desce. Vamos embora. Pronto, você pegou o tema da sua redação, você tem duas opções. A primeira opção é começar a tratar o tema de imediato, já falando do tema mesmo, ou você pode contextualizar o tema. A minha orientação é que você contextualize o tema. Professor, se eu não começar contextualizando o tema, vai ter problema? Não vai ter problema. Vou trazer para vocês dois modelos de redação nota 1000. No primeiro modelo de redação, a autora contextualizou o tema. No segundo modelo de redação, a autora não contextualizou o tema. Por quê? Porque ela preferiu não contextualizar a redação. Ela fazia da forma como ela achasse mais conveniente. Mas eu indico que vocês contextualizem o tema se vocês conseguirem encontrar um argumento interessante para contextualizar. Contextualize o tema. Depois de contextualizar o tema, vocês vão criar uma tese. O contexto do tema vamos ver, isso. Aqui eu vou fazer uma atividade com vocês vão entender mais à frente. Contexto do tema
Depois de contexto do tema, vocês vão criar uma tese. A tese é a opinião propriamente dita que vocês vão defender. Vai ter o tema, um tema qualquer, e você vai dizer se é contra ou se é a favor daquele tema, daquele assunto. Ou você vai dizer se aquele tema ainda, quais são os impactos que aquele tema traz para a sociedade, ou se os impactos são negativos, se os impactos são positivos. A tese é aquilo que você defende acerca do tema. Existe a problemática do tema, que é da tese, melhor dizendo. A tese é, não sei, o uso medicinal da maconha não deve ser autorizado. A tese aleatória. Não deve ser permitido. Aí você pega, e por que não? Aí você problematiza. Não sei, porque no Brasil o uso, quando você autoriza o uso de qualquer droga pelo Estado, o Estado vai taxar, vai querer imposto sobre essa. Qualquer coisa autorizada pelo Estado, o Estado taxa, o Estado cria um determinado imposto que acaba aumentando o valor daquele produto, de forma que só pessoas mais ricas vão ter acesso a esse tipo de material e as pessoas pobres precisarão continuar na margem, vão continuar na margem, alguma coisa nesse sentido, entende? O Estado legaliza, mas cria uma taxa, de forma que somente as pessoas que têm mais condições financeiras vão ter acesso de forma legalizada, e as pessoas que não têm condições financeiras vão continuar comprando no mercado negro, no mercado não oficial, alguma coisa assim. Veja, você cria uma ideia, uma problematização, e aí você encontra argumentos para defender essa sua problematização, você vai argumentos para defender a sua tese. E aí, depois do argumento para defender a sua tese, você vai desenvolver esses argumentos por meio de algum repertório sociocultural. E depois você vai elaborar uma solução. E aqui, isso aqui está muito teórico. O que é que você tem que entender? Contextualizar a tese, contextualizar o tema, criar a tese, problematizar a tese, encontrar argumentos, desenvolver argumentos e elaborar uma solução. Está tudo muito teórico. E aí, para não ficar tudo muito teórico, eu trouxe isso aqui para vocês. Ó. Isso aqui é para a gente elaborar agora, ao vivo e em cores, um tema, uma tese, um argumento, um repertório e uma conclusão. Para vocês entenderem como é que tudo isso funciona, na prática. Porque isso aqui, vocês já sabem, ó. É porque realmente fica difícil para apresentar com esse computador. Espera aí, vai dar certo. Eu coloco o mouse para um lado e ele vai para o outro. Ok, tudo isso aqui você já sabe, que precisa de uma tese, problema dessa tese, encontrar um argumento, mas vamos fazer isso na prática? Como é que isso acontece? Você pegou a redação do Enem, como é que você vai desenvolver a sua redação? Eu preciso de vocês agora. Alguém sugira um tema, por favor. Vamos construir uma estrutura de redação ideal agora. Do nada. Quero sugerir emergência climática, mudança climática. Mudanças climáticas. Muito bem. Vamos lá. Pegamos o tema mudanças climáticas. O que é que vocês acham sobre mudanças climáticas? Oi? O que é que vocês acham sobre mudanças climáticas? Esse é o nosso tema. Vamos lá, gente. Construir Eu acho que as mudanças climáticas, ela também acontece com a ação do homem sobre o ambiente que ele vive. Então, as mudanças climáticas são causadas pelo homem, não é isso? O homem... Ok, o homem altera o clima, é isso? Provoca as mudanças climáticas. Pode ser assim, essa é a nossa tese. Professor, vamos colocar assim na redação? De jeito nenhum. Aqui é como a redação vai acontecer na nossa cabeça. A gente cria essa estrutura. E depois dessa estrutura criada, nós vamos desenvolver a redação. Pronto, o homem provoca as mudanças climáticas. Essa é a nossa tese. Alguém sabe de um exemplo em que o homem provoca as mudanças climáticas, que indica, que comprova que o homem provoca as mudanças climáticas? As queimadas das florestas? Pronto. Pode ser, alguém lembra de um... E qual é o nosso argumento 1? Por que o homem provoca as mudanças climáticas? Vamos por parte. Por que o homem provoca?
Pelo estilo de vida que é baseado no consumismo na base de derivados de petróleo e de derivados animais. Por exemplo, queima a floresta por quê? Para ter pasto para a vaca. Maravilha. Estilo de vida baseado no consumismo. Esse é o nosso argumento de defesa 1. Argumento de defesa 2. Por que mais o homem altera, provoca as mudanças climáticas? Construções civis, professor? Para poder expandir as cidades. Para poder expandir as cidades. Mas olha só que coisa interessante. Expansão. Como é que nós colocamos isso? Expansão Urbana, professor. Expansão urbana. urbana. Maravilha. Vocês são demais. Expansão urbana. Ok. Repertório 1. Repertório 1, ele precisa estar vinculado ao argumento estilo de vida baseado no consumismo. Alguém consegue encontrar na cabeça agora algum fato que exemplifique o estilo de vida baseado no consumismo e que isso provoque a mudança climática? Professor, a extrema busca por exportação de alimentos, às vezes não é nem o consumismo do próprio brasileiro. O Brasil ele tenta suprir o consumismo do mundo, né? Não só por alimento, mas também por vários âmbitos, né? Não só de alimento. Mas o Brasil ele procura cada vez mais estar exportando, né? Mas, então, é uma forma de consumismo compulsório. Maravilha, mas você consegue encontrar um fato específico que exemplifique essa situação, porque o repertório é aquele dado que você traz, aquela pesquisa, aquele autor, aquela situação específica, que diga assim, eu sei que o estilo de vida baseado no consumismo provoca a mudança climática. Porque, naquela situação, o homem ou aquela empresa, não sei, fez alguma coisa. Vamos lá, alguém consegue? Tem a ONU, né? A Convenção Quadro tem. A Convenção Quadro fala, por exemplo, por exemplo, o consumo produtos à base de derivados de petróleo, como por exemplo, plástico, sacolinha plástica que a gente usa. Isso está gerando ilhas nos oceanos, enormes ilhas no oceano de plástico, né? Então, eu poderia citar a Convenção Quadro, que é uma coisa que acontece com uma certa regularidade pela ONU, falando de práticas que não são sustentáveis, né? Como plástico, sei lá. Ok, convenção... Professor, a primeira reunião que a ONU fez, eu acho que foi alguma coisa sobre Montreal, né? Que é o nome de um evento que teve, o primeiro evento que foi voltado exatamente sobre esse tema aí que a menina falou. Okay, então, nós vamos citar uma convenção da ONU. Só que aqui, ela falou de ilha, me lembrou de um repertório muito interessante para citar, para defender o argumento de defesa 2. Eu não sei se você já viu em geografia que os locais, as grandes cidades, elas têm, como as ruas são asfaltadas, isso provoca ilhas de calor naquelas cidades. O aumento de calor, o aumento da temperatura naquelas cidades são provocadas pelas ruas que são asfaltadas. Isso, pelo concreto, né? Pelo concreto. Inclusive, afeta também a qualidade de solo, porque o solo não fica, a água não permite, o asfalto não permite que a água seja filtrada pelo solo, aí isso acaba causando inundações. Então, essa expansão urbana, ela interfere, ela cria ilhas de calor e também prejudica o solo, porque o solo fica muito seco, fica um solo abaixo desse concreto, o solo fica muito árido, alguma coisa assim. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Entenderam esse repertório 2? Sim, acho que teria que pensar em cidades planejadas de uma maneira ecológica, né? Tendo muitas áreas verdes para poder absorver a água da chuva, né? Aproveitar também essa água da chuva em cisternas, placas solares nos prédios públicos. Esse argumento que você está utilizando vai para onde? Você sabe? Nessa estrutura. Tornar a cidade ecológica, né? Não agredir o meio ambiente, mas estar nele bem. Assim. Cidades planejadas fica mais para a conclusão 2 com relação à expansão urbana, não é isso? Olha, argumento 1, expansão urbana, repertório, ilha de calor, alguma coisa nesse sentido. Conclusão 2 para o repertório 2, cidades planejadas. A gente organiza isso melhor.
quando estivermos escrevendo nosso texto? E qual seria a conclusão para a Convenção da ONU sobre o estilo de vida baseado no consumismo? Que é quem pensa? É alguma coisa para mudar o estilo de vida baseado no consumismo? A pessoa tem que entender quais são as principais causas da mudança climática. Por exemplo, a agropecuária é uma das principais indústrias emissoras de gases de efeito estufa, porque ela queima florestas, né? Ela tem um pasto exagerado de vacas, as vacas emitem metano, né? Outra coisa, buscar não utilizar produtos derivados do petróleo, né? Por exemplo, um veículo elétrico em vez de veículo da gasolina, ou então não usar sacolinha plástica, utilizar uma sacola retornável, ou um carrinho de compras, ou uma caixa de papelão. Mas como as pessoas vão saber disso? É isso. Por exemplo, para evitar esse calor, nós vamos começar a pensar em cidades planejadas. E aí, para mudar o estilo de vida baseado no consumismo, nós precisamos causar algum tipo de reeducação nas pessoas, não é isso? Educação ambiental. Educação ambiental. Ok, então incentivar a educação ambiental, alguma coisa assim. Aí Nós... pode, professor, também pode colocar, tipo assim, incentivar os 3 R's, que são reutilizar, reduzir e reciclar. Se eu não me engano, já está no 4 ou no 5º R já, não é isso? Eu tive uma aula sobre esse assunto recentemente. Se eu não me engano, já está no 5º. Está no 5º, não é? Mas o que eu quero que vocês percebam é isso aqui, ó. Vocês podem não estar entendendo a ideia principal agora. Mas quando eu mostrar as redações na Tamil para vocês, nós vamos ler as redações na Tamil e depois eu vou fazer isso aqui com vocês. Todas as redações, elas seguem exatamente essa estrutura aqui, ó. Se vocês fizerem esse passo a passo, antes de escrever sua redação, o texto vai ficar muito melhor. Você elabora a tese, discute com você mesmo. Infelizmente, nós não vamos estar discutindo no momento em que você estiver escrevendo sua redação. Mas o raciocínio é esse. Divida o seu pensamento, sua redação nessa estrutura. Argumento de defesa 1, 2, repertório 1, 2, conclusão 1, 2. Professor, as conclusões, elas não estão conclusas. Nada aqui está concluso, certo? Nada aqui está concluído. Isso aqui são caminhos para você percorrer. Fica muito mais fácil para você produzir uma redação quando você já tem essa estrutura pré-definida. E essa estrutura aqui você faz em 10, 15 minutos. Tudo bem? Alguma dúvida sobre essa estrutura? Opa. Isso para mim agora fez muito sentido, porque às vezes toda semana eu costumo fazer uma redação. E às vezes eu faço um argumento, aí faço o argumento 2, aí quando chega na hora da conclusão, eu meio que me banano, sabe? Uhum. Às vezes eu acabo concluindo só um argumento. Aí quando eu vejo, caramba, cadê a conclusão do outro argumento? Aí vou lá, apago e refaço para colocar a segunda conclusão. E eu tô até anotando essa estruturazinha, porque faz muito sentido na hora de fazer o rascunho, né? Porque na hora que você faz no rascunho, você está colocando o que está ali na sua mente. Isso daqui seria, acho que, um planejamento para o rascunho, né? O planejamento para o rascunho, perfeito. Ou a ideia de esqueleto de texto, certo? Isso mesmo, isso. Um esqueleto, isso daqui, para quando chegar no rascunho, você desenvolver toda a redação a partir desse esqueleto, para depois passar limpo, né? Depois revisar para passar limpo. E aí é muito mais fácil para você rever essa estrutura que eu falei antes, de premissa e conclusão. Olha só, a tese é que o homem provoca mudanças climáticas. A sua premissa é o estilo de vida baseado no consumismo. E você quer, de alguma forma, evitar que esse estilo de vida baseado no consumismo seja propagado para as próximas gerações. E aí, como é que você vai evitar essa propagação? A conclusão é uma conclusão em negativo dessa eu estou apontando para a tela do computador como se você estivesse vendo. A conclusão é uma negativa desse argumento de defesa 1. Aí você vai, argumento de defesa 1. O meu repertório está de acordo com o que eu quero defender? Se estiver de acordo, continue. A minha conclusão 1 está de acordo com o meu repertório 1, que está de acordo com o meu argumento 1, que está de acordo com a minha tese.
É muito mais fácil você analisar a estrutura lógica fazendo isso antes. E fazendo isso antes do seu rascunho, como foi dito, como você disse, fica muito melhor para você elaborar o seu rascunho. E eu vou mostrar aqui, eu fiz análise de 2 redações, ó, nota amigo. Vou adiantar para vocês verem, não está adiantando. E todas as redações, elas podem ser analisadas dessa estrutura. Aí eu separei para vocês, mostrar mais à frente. Tese, argumento 1, argumento 2, repertório 1, repertório 2, conclusão e conclusão 2. Todas as redações de nota 1000 seguem essa mesma estrutura. É só você fazer isso antes que é sucesso. Vamos seguindo? E aí, olha só. Coloquei uma girafinha aqui para chamar a atenção. Vamos agora analisar as redações de nota 1000. Alguém quer dizer alguma coisa? Antes de começar a análise das redações? Não? Professor, eu queria justamente perguntar isso, que eu acabei falando. E eu deveria ter perguntado. Sempre que a gente for concluir, se a gente usou dois parágrafos de desenvolvimento, sempre que a gente for concluir, a gente tem que ter a intervenção para os dois argumentos apresentados, não é isso? O ideal é que você tenha os 2 argumentos apresentados concluídos. E cada um dos argumentos concluídos, eles precisam apresentar os 5 elementos. Mas dá para fazer isso tranquilamente. Mas caso, tipo assim, caso uma proposta, caso a gente encontre uma proposta de intervenção, algum meio de intervenção que sirva para os dois argumentos, pode usar, né? Tipo assim, pode deixar só uma proposta, né? Ou fica desbalanceado? Não fica. Inclusive, é uma ideia bem interessante. Você usar, quando você for elaborar os seus argumentos, já elabora os seus argumentos pensando em como você pretende concluí-los. E se você conseguir desenvolver 2 argumentos similares, em que uma conclusão só sirva para os 2, fica maravilhoso. Certo. Fica demais. E aí eu separei 2 redações, nota 1000, da Isabela Gadelha e da Júlia Vieira. Vamos lá analisar a redação delas? Redação número 1. Ok, o tema foi sobre o estigma com relação a pessoas que têm algum tipo de deficiência mental, do ano passado, eu acho que vocês lembram. E vamos lá. Ela começou assim, ó. Anísio da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para as pessoas com transtornos psicológicos. Até esse ponto aqui, eu não sei qual é a tese dela. E até esse ponto aqui, eu não sei exatamente qual é o tema, porque ela usou essas 1, 2, 3 linhas para contextualizar o tema. Ela se deu ao trabalho de pensar uma forma de contextualizar, porque ela imaginava que essa contextualização iria causar um impacto positivo na redação dela, e realmente causou. Então, ela resolveu contextualizar. Até esse ponto aqui, eu não sei qual é o tema da redação, eu não sei qual é a tese dela. E ela segue. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Essa é a tese dela, que no contexto nacional atual, no Brasil de hoje, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com os estigmas criados. Veja que a tese dela não teve nada de demais. Ela simplesmente pegou o tema e disse que aquele tema é uma realidade no Brasil de hoje. Maravilha. Uma tese muito tranquila. Ela não passou, tenho quase certeza que ela não demorou 15, 20 minutos para elaborar essa tese. Essa tese pegou o tema, elaborou a tese. Ela só afirmou a tese. Ela só afirmou o tema, que indivíduos com patologias sofrem com os estigmas criados. E aí ela foi e desenvolveu 2 argumentos para defender essa tese. Ó. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desses grupos na mídia. Aí você pensa, olha só, o que ela pensou na cabeça dela, naturalmente na cabeça dela, se ela pensou foi na cabeça dela. Eu vou defender a tese que as patologias mentais, os indivíduos ainda sofrem com essas patologias. O que é mais lógico? Por que as pessoas ainda têm um certo preconceito com outras pessoas que sofrem com deficiência mental? Porque o Brasil, a comunidade, porque as pessoas no Brasil não têm informação correta sobre o assunto. Veja, é evidente. A tese foi aquele raciocínio que nós fizemos, muito simples. Você pega uma tese tranquila,
e encontra um argumento tranquilo também. Por que, eu pergunto, por que indivíduos com patologias mentais sofrem com os estigmas? Porque no Brasil, a maioria das pessoas aí não tem informações sobre doença mental. Olha que tranquilo, que argumento de defesa bem tranquilo de ser pensado, sem nenhuma dificuldade. E aí ela encontra um outro argumento. Existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Esse argumento aqui já foi um argumento um pouco mais elaborado. Ela está dizendo que na rádio, na internet, na televisão, as pessoas com deficiência mental não possuem ainda o seu espaço garantido. Aí você pensa assim, as pessoas, os grupos sociais que estão constantemente nas mídias, são aqueles grupos que são mais aceitos como normais. São aqueles grupos que são mais aceitos como os grupos ideais de serem inseridos na sociedade. Ela está dizendo que, pela falta de representatividade desse grupo na mídia, esse grupo sofre com os estigmas criados, sofre com os preconceitos. Veja que esse argumento 1 é muito fácil. Agora, esse argumento 2, ela já teve um pouco mais de dificuldade para elaborar, mas também nada de muito complexo. É o evidente. Porque pessoas sofrem com estigmas. Porque no Brasil ainda não há informações. Foi exatamente o que nós temos aqui, ó. Porque o homem provoca mudanças climáticas. Porque nós temos um estilo de vida baseado no consumismo. É o mesmo raciocínio que ela fez. Vamos lá. E aí ela segue. O primeiro argumento dela. Faltam informações corretas sobre o assunto. Não é o argumento que ela utilizou, eu disse aqui, olha só. Primeiro, crie a tese, problematize essa tese. No caso, a problematização da tese foi a seguinte. Ela colocou essa tese em um contexto, o contexto nacional atual. Os indivíduos não sofrem com diversos estigmas criados no Brasil do século XIX, por exemplo. Provavelmente sim sofreram, mas a tese dela, a problemática dela é no contexto específico, no contexto do Brasil de hoje, certo? E aí, ela encontrou 2 argumentos. E aí, esses argumentos, ela vai defendê-los nos parágrafos de desenvolvimento. E vamos lá. Argumento 1. Falta informação. Argumento 2. Existe uma carência de representatividade. Eu vou no parágrafo 1 do desenvolvimento. O parágrafo 1 ela fala. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é sinônimo de falta de conhecimento, que a ignorância é uma das principais causas da criação dos preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Veja, aqui, raciocínio inverso. O meu argumento... Tem alguém pedindo para entrar, professor. Alguém pedindo para entrar novamente, não é isso? Vamos lá. Não está mais. Vamos embora. Toda vez que eu saio aqui do Canva, fica dando esse probleminha para entrar novamente. Ok. Fazendo esse raciocínio inverso. A ignorância é uma das principais causas da criação dos preconceitos. Esse argumento está de acordo com o meu argumento inicial. Falta informação correta, está totalmente de acordo, porque eu disse a mesma coisa. A falta de informação correta e ignorância são sinônimos. E tudo isso está de acordo com a minha tese? Está de acordo com a minha tese. Maravilha. E aí ela segue. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer transtornos. E aí, veja, ela trouxe um repertório sociocultural que está de acordo com o argumento de defesa dela. E o argumento de defesa dela está de acordo com a tese que ela trouxe. Então, veja que está tudo arrumadinho, organizado em uma estrutura de texto. E aí ela segue, o menininho está ali abusando. Ela segue explicando ainda mais, contextualizando ainda mais esse recurso que ela trouxe, esse recurso para defender a tese dela. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com essa patologia, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Veja, ela, mais uma vez, um laço de conexão com o argumento dela. Informações incorretas, ignorância, falta de conhecimento, é a mesma coisa
dita com sinônimos. Foi aquilo que eu disse anteriormente. A redação ela não é somente estrutura. A estrutura aqui está excelente. É estrutura mais informação. A informação, no caso, que ela trouxe aqui foi a do pintor holandês, mas lexo. Lexo é conjunto de palavras. Antes ela tinha falado de falta de conhecimento. Agora ela falou de ignorância. E agora ela falou de informação incorreta, que são sinônimos. Ela trouxe uma mesma ideia com diversos sinônimos. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando os estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Veja que todo o argumento dela está de acordo, aliás, todo o parágrafo de desenvolvimento dela está de acordo com o argumento de que a ignorância é um dos problemas para a estigmatização das pessoas que sofrem algum tipo de deficiência mental. E aí veja que ela conclui com o argumento dela. É como assim? Como se fosse um argumento circular. Ela está dizendo a mesma coisa diversas vezes, de diversas formas. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos. Veja, não foi a mesma coisa que ela disse aqui, Os indivíduos com patologias mentais sofrem com estigmas porque falta informações corretas. Ela disse isso aqui. Aí, nesse parágrafo 1, ela disse a mesma coisa, de diversas formas diferentes, e concluiu dizendo a mesma coisa que ela tinha dito na introdução. Veja que ela está seguindo a estrutura e cada parte da estrutura dela está dizendo a mesma coisa que ela disse na introdução. Ou seja, se eu fizer aquela análise, premissa, conclusão, eu já vejo que está tudo caminhando, está tudo seguindo a ordem. E aí eu já sei que no segundo parágrafo, ela vai falar sobre, isso aqui é a introdução, ela vai falar sobre a carência de representatividade. Uma boa estrutura de redação me permite fazer com que na introdução eu já consiga antecipar o restante do argumento da redação. Veja, eu já sei, eu não li o segundo parágrafo com vocês ainda, mas eu já sei que no segundo parágrafo ela vai falar sobre a carência de representatividade desse grupo nas mídias. Vamos ver. Segundo parágrafo, olha só. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Veja, novamente, conclusão, premissa, conclusão. Ela está só reescrevendo, dizendo a mesma coisa. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra a dificuldade de conviver com o transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Angélica Ruth, que possui a doença. Aqui ela trouxe um repertório sociocultural, que foi uma série de televisão. Aqui ela trouxe um repertório que foi um fato ocorrido com o pintor holandês, o Van Gogh, muito conhecido. E aqui ela trouxe um repertório que é a série de televisão. Veja que ela está seguindo aquela mesma estrutura que nós elaboramos no início do texto. E não tem nada de muito trabalho aqui. O trabalho que ela teve foi somente para lembrar dessas referências. Que nós fizemos isso agorinha. Desenvolvemos um tema e lembramos das referências. Só que, claro que aquele exercício que nós fizemos foi um exercício bem mais simplista. Porque ele é um caminho. É um direcionamento. A partir daquele exercício, nós conseguiremos desenvolver um texto mais elaborado como esse. E aí ela continua explicando como esse repertório que ela trouxe está relacionado com o tema. Aqui eu volto para fazer essa análise de novo. O repertório é Vicente Van Gogh, mas ela não está citando o Vicente Van Gogh apenas por citar. Ela está relacionando o ocorrido com ele com o que acontece no corpo social brasileiro. Porque se você fazer uma citação de um repertório sociocultural sem relacionar com com o todo da sua argumentação, também não vai valer de muita coisa. Aqui ela fez o mesmo. Pegou o repertório dela, que foi a série, e disse: a série é um exemplo de representação, contudo, é pouca representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries. Ou seja, a defesa dela o argumento dela, existe uma carência de representatividade. Ela citou uma série em que existe essa representatividade. No entanto, ainda é pouca. Ainda são poucos os filmes, as séries, as produções cinematográficas que trazem
que trazem como principais personagens pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno. Veja que está tudo arrumadinho, está tudo organizado. Ok. Muitas vezes esses personagens são personagens secundários, os personagens que têm algum tipo de transtorno, e não há um aprofundamento da sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra as pessoas e afeta a sua autoestima, pois elas não se sentem representadas. Oi, menino, deixa eu pegar o gatinho de novo e colocar no colo, para ver se ele fica quietinho. Vai, menino besta. E aí, veja que aqui, na conclusão desse parágrafo número 2, ela concluiu a mesma coisa da introdução. A conclusão do parágrafo número 2 é: a falta de representatividade dos veículos midiáticos provoca os estereótipos. Ó. Esse processo agrava os estereótipos, que é outro sinônimo para estigmatização contra essas pessoas. Veja que na introdução ela disse a mesma coisa. Indivíduos com patologias mentais sofrem com esses estigmas por conta da falta de representatividade. E aí veja que a introdução ela é um resumo dos 2 parágrafos de desenvolvimento. Veja que nessa redação, a introdução, essas 3 linhas de introdução são um resumo, as 3 linhas são um resumo dos 2 parágrafos de desenvolvimento. E para vocês terem ideia, a próxima redação que eu vou trazer, meu menino, eu estou dando aula, meu menino, ele não entende. A próxima introdução que eu vou trazer para vocês, a autora, ela não optou por fazer uma contextualização, salvo engano, ela não contextualizou. Mas em contrapartida, a introdução dela já tinha tese, argumento de defesa e conclusão. Ela já concluiu na própria introdução. E agora eu vou para a conclusão. E o que eu vou procurar na conclusão? Eu vou procurar uma conclusão que apresente solução para os 2 argumentos dela. Vamos ver se eu acho. Argumento conclusivo 1. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças, sobre como conviver com essas pessoas. Aí eu pergunto a vocês, é uma pergunta retórica. Se a mídia informar as pessoas sobre essa doença, eu vou acabar com o problema da falta de informação? Sim. Opa, oi menino. Estou dando uma aula, meu menino. Fique quietinho, seu danado. Então, essa solução 1 resolve o problema do argumento 1 que eu trouxe esse argumento 1 já na introdução. Agora vamos ver a conclusão 2. Olha só, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade das pessoas com transtornos mentais nas artes por intermédio dos incentivos monetários para produzir obras sobre esse tema. E aí, veja, conclusão 1, ela trouxe um argumento que concluía o argumento 1. Na conclusão 1, ela concluiu com alguma coisa que fazia referência ao problema 1. E com a conclusão 2, ela concluiu com alguma coisa que fazia referência ao problema 2. E aí, veja, o argumento, a redação está toda estruturadazinha. Como é que eu vou concentrar na aula com você, Mian, seu danado? Tudo certo? E aí, aqui eu resumi a redação dela. Ó. Tese de problematização. Indivíduos com patologias mentais sofrem diversos estigmas no Brasil. Argumento 1. Isso acontece por falta de informação. Argumento 2. Isso acontece por falta de representatividade. Repertório 1. Van Gogh foi alvo de agressão. Repertório 2. A série Euforia representa a dificuldade de se conviver com pessoas portadoras com essas doenças. Conclusão 1. A mídia deve divulgar informações. Conclusão 2. O Estado deve garantir a representatividade. Veja que está tudo arrumadinho. Daquela mesma forma como nós fizemos. E aí, veja, que se eu imagino que ela fez essa estruturazinha aqui antes de produzir a redação dela. E a partir dessa estruturazinha... Oi, meu menino, deixe de ser abusado, meu menino. E a partir dessa estruturazinha, ela elaborou a redação dela. Que é o que eu imagino, aliás, que eu oriento vocês a fazerem a partir de então. Isso aqui, olha. Aqui nós fizemos antes de produzir a redação. Mas eu mostrei para vocês com a redação que é possível fazer isso tanto antes como depois. Então, essa estrutura aqui é uma das estruturas mais indicadas para vocês fazerem quando forem
produzir a sua redação. E depois que vocês produzirem a sua redação, caso vocês queiram identificar se essa redação está de acordo com os padrões do Enem, façam essa estrutura aqui, ó. Produzir minha redação, quero me autocorrigir. Coloque a sua redação nessa estrutura e veja se a conclusão 1 está de acordo com o repertório 1, que está de acordo com o problema, com o argumento 1, que está de acordo com a tese. Você faça isso. Conclusão 2, está de acordo com o repertório 2, que está de acordo com o argumento 2, que está de acordo com o repertório. Se tudo isso bater certinho, é quase certo que você vai ter 200 pontos na competência número 2, porque a estrutura do texto ela é avaliada na competência número 2. E aí, essa aula é mais uma aula sobre estrutura de texto, que é uma aula de competência número 2, de redação do Enem. E aqui eu trouxe para vocês uma segunda redação. Essa segunda redação traz a mesma estrutura. E aí eu separei para vocês a mesma coisa, repertório. Estão aqui as teses. Eu só não fiz aquela separação de tese, aquele quadrinho representativo. Então, esse quadrinho representativo aqui eu só fiz para o argumento, para a redação 1. Esse quadrinho representativo. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer depois o quadrinho representativo para a redação número 2. E, basicamente, as informações que eu queria trazer para vocês sobre a estrutura de redação, sobre como elaborar a estrutura, é essa. A informação principal é: elabore antes esse esquema de texto. Antes, como a nossa colega disse, é interessante que você faça antes do rascunho, para você poder rascunhar já com esqueleto e texto pronto. Ou então, caso você já tenha uma redação pronta e queira analisar, queira se autocorrigir, faça essa tabelinha. Tese, argumento 1, argumento 2, conclusão 1, conclusão 2, e ver se repertório 1, repertório 2, e ver se está tudo ok. Faça esse checklistzinho. Se o checklistzinho estiver batendo tudo certo, se a conclusão 1 estiver batendo com o repertório 1, que estiver batendo com o argumento 1, que estiver batendo com a tese, está tudo certo, está tudo ok. E basicamente é essa informação que eu queria trazer para vocês no encontro de hoje, e fico à disposição para dúvidas sobre o assunto. Pode ficar à vontade. Hein, professor? Opa! O que eu achei interessante nessa redação, que eu não vi, assim, palavras, assim, desconhecidas, entendeu? Palavras que todo mundo conhece, né? Palavras desconhecidas, assim, no nosso vocabulário. Perfeito. Uma coisa interessante também, eu já disse isso em aulas passadas, quando você faz o uso de palavras difíceis no seu texto, corre grande risco de vocês perderem o que você está falando. Ninguém disse que uma boa redação tem que ser feita com palavras difíceis, ninguém disse, nenhum professor de redação vai dizer isso para vocês. Então, o ideal é que você tenha um conjunto de sinônimos à sua disposição. Eu não li a redação número 2 com vocês, porque eu quero que vocês vão estar com o material, vou disponibilizar o material já. E aí vocês encontram, já está tudo separado, tese, argumento 1, argumento 2, mas qualquer redação que vocês forem analisar, vocês vão encontrar essa estrutura, tese, argumento 1, argumento 2, repertório 1, repertório 2, conclusão 1, conclusão 2. Só que, outra coisa, essa estrutura não é única, entendam isso. É uma ideia. Eu vou usar a mesma metáfora da forma do bolo. Há várias formas de bolo, certo? Essa estrutura é uma estrutura que eu trouxe 2 redações nota 1000 e usaram essa estrutura. E, com certeza, todos os anos vocês vão encontrar estruturas de redações nota 1000, redações nota 1000 que usam essa mesma estrutura. Uma estrutura muito válida. Agora, isso não quer dizer que para você tirar 1000 pontos ou tirar uma boa nota na sua redação, você precisa fazer o uso dessa estrutura. Mas essa estrutura é uma estrutura validada pela maior parte dos corretores. Ok? Pode ficar à vontade. Professor, geralmente eu não utilizo repertório na minha redação, porque assim, eu fico segura na hora de colocar, entendeu? É tanto que toda vez que você me apresenta uma estrutura de redação, eu fico perdida quando você fala de repertório. Você poderia me explicar um pouco? O repertório é o conjunto de informações que você traz para defender o seu ponto de vista. Eu vou pegar aquelas redações e vou lhe mostrar nas redações. Ok, aqui. Pegar a redação que a gente já analisou. Ok, vale ressaltar, disse a autora, a ignorância é uma das principais causas de criação dos preconceitos. Ok, isso é o que a autora está dizendo.
Mas eu não posso simplesmente acreditar na autora da redação porque ela está dizendo isso. Eu preciso que ela me mostre, ela use algum argumento que comprove que a ignorância é uma das principais causas de preconceito contra os portadores de doença. Aí o que é que ela faz? Ela diz que Vicente Van Gogh, que é um dos autores, dos pintores mais famosos do mundo, ele mesmo sendo um pintor que agora que é reconhecido mundialmente, hoje ele é reconhecido, na época em que ele pintava, ele sofria preconceito. Ou seja, a autora está dizendo, até uma pessoa que hoje é considerada um dos maiores pintores do mundo, porque ele tinha um transtorno mental, ele sofria preconceito. Então as pessoas não valorizavam o trabalho dele porque ele tinha doença mental. Então, o argumento dela é que o preconceito, a ignorância, ela gera a ignorância, ela gera preconceito. E aí ela citou alguma coisa para defender a opinião dela. O repertório sociocultural é quando eu pego alguma informação. Essa informação pode ser um dado estatístico, pode ser um livro, uma citação de um livro, pode ser uma matéria de um jornal, não sei, qualquer coisa que você possa utilizar como forma de defender o seu ponto de vista, de dizer, eu não estou inventando esse argumento eu estou fazendo uso dele, mas é de conhecimento comum, porque, nesse caso, o Vicente Van Gogh foi um autor famoso e sofreu esse tipo de preconceito. Aqui é outro argumento, ó. Existe falta de representatividade. Aí ela fala, o repertório dela é isso, ó. Ela citou uma série de televisão. Quer dizer, nessa série houve representatividade. Nesse caso, aparentemente, o repertório dela é contraditório, porque ela diz assim, ó, falta representatividade de pessoas deficientes mentais nas mídias. Aí o repertório dela. Uma série de televisão traz um deficiente mental como personagem principal. Aí você pode pensar, poxa, é um repertório contraditório. Ela diz uma coisa, mas o repertório dela diz outra. Não, porque quando ela vai usar esse repertório, ela diz assim, ó, a série é um exemplo de representação. Porém, contudo, né, um conectivo adversativo, contudo, ainda é pouca representatividade desses falando sobre a doença. Ou seja, elas trouxeram o repertório é a série. A série tratava de uma pessoa, o personagem principal era uma pessoa com deficiência. Mas isso não acontece de forma comum. A maioria das séries não tratam sobre esse tema. Então, o repertório sociocultural é aquilo que você traz para defender o seu ponto de vista. Nesse caso, a autora fez uma coisa muito interessante. Ela trouxe um repertório que, em um primeiro momento, não defendia o ponto de vista dela, porque ela está dizendo falta representatividade. Mas ela trouxe um repertório que dizia, nessa série, a pessoa que fazia, o personagem principal era uma pessoa com deficiência. Entende? Professor, eu só posso utilizar argumentos... Opa! Deu para entender, professor. Deu para entender. Tipo assim, um exemplo. Ouvindo. Oi? A internet está oscilando um pouquinho, mas o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Um exemplo. Se algum tema de redação vir falando sobre racismo, preconceito, aí eu posso colocar que ele existe e com isso eu posso colocar um exemplo. Meu repertório falando sobre Zumbi do Palmares, Navio Negreiro. É isso? É isso. Você poderia falar sobre Cris. Assistiu Todo Mundo Deu Cris? É uma série espetacular para falar sobre racismo. Na série, Todo Mundo Deu Cris, nós temos um personagem negro que mora no bairro negro, que sofreu preconceito, entendeu? O repertório é aquilo que você utiliza para defender o seu ponto de vista. Só que aqui eu não li essa redação com vocês. Deixa eu ler só esse parágrafo aqui para mostrar como essa autora trouxe dois repertórios desse parágrafo. E um dos repertórios não é um repertório baseado em conhecimento científico, baseado em conhecimento sério, é um repertório genérico, mas que tem total validade. Olha só. Paralelamente, a autora diz assim, ao descaso das esferas governamentais nessa questão. O argumento dela é que o descaso das esferas nessa questão, que é a questão sobre preconceito, é fundamental o debate acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta. Os civis somos nós somos o povo civil. Temos militares e temos civis. Nós somos civis.
A versão de parte dos civis ao grupo em pauta. O grupo em pauta são as pessoas com deficiência mental. Uma vez que ambos são impasses para a sua completa socialização. Aí ela continua. Qual é o argumento dela para defender que os civis, não é os civis, nós temos preconceitos com as pessoas que são deficientes mentais? O argumento dela é o seguinte, então. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidades disseminados nas sociedades como métodos universais. Entretanto, essas concepções segregam indivíduos entre fortes e fracos, em que tais fracos geralmente integram a classe em discussão. Os fracos seriam as pessoas com deficiência, dado que não atingem as metas estabelecidas, como a estabilidade emocional. Por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos são excluídos, são estigmatizados e excluídos. Veja, até aqui, ó, vou até colocar um ponto aqui para vocês verem, até aqui, uma barra. Ela trouxe um argumento e um repertório. O repertório dele é isso, ó, errôneos ideais de felicidade disseminados como métodos universais. Eu pergunto, qual foi o autor que ela citou? Nenhum. Qual foi o dado? Nenhum. O livro? Nenhum. Precisa? Não. Por quê? Porque o argumento é genérico. Todo mundo sabe disso, que na sociedade em que nós estamos inseridos, o ideal de felicidade tem a ver com o que você conquista, tem a ver com a sua estabilidade financeira, tem a ver com a sua estabilidade emocional. E as pessoas com deficiência mental, elas não têm condições, algumas delas não têm condições de assumir uma vaga de emprego, e, portanto, tem condições de conseguir a estabilidade financeira, não tem estabilidade emocional. Isso é evidente. Ela não trouxe nada de dado, de número, de citação para esse repertório. Mas é um repertório totalmente válido. O que é um repertório válido? É um conhecimento que você traga para defender a sua opinião. A opinião dela, a tese dela, nesse caso aqui, o argumento que ela está defendendo, é que existe uma versão dos civis. Os civis somos nós, porque nós somos contra os deficientes mentais, em sua grande maioria, porque nós acreditamos que para estar inserido na sociedade, nós precisamos alcançar determinados níveis, como ter um emprego, como ter uma família, como ser estável emocionalmente, financeiramente, e as pessoas com deficiência não conseguem atingir esses níveis. Veja que argumento interessante. E não foi necessário trazer nada de dado, de fato, de número, entende isso? O repertório sociocultural ele tem essa característica. Qualquer coisa válida, pelos conhecimentos de uma humanidade, é um conhecimento válido que defende o seu argumento. Não precisa. Aí aqui ela defendeu esse argumento, ela defendeu esse parágrafo em dois argumentos. E aí ela trouxe Hannah Arendt, uma filósofa, mas é um outro argumento, certo? O primeiro argumento, ela fala sobre, ela não traz nenhum dado, ela traz um conhecimento genérico. Tudo certo? Essa segunda redação vocês leem em casa mais tranquilamente. Algum outro questionamento? Alguém no chat? Tem uma bolinha aqui no chat, deixa eu ver o que está no chat. Uma sugestão, desculpa, eu não estava lendo a sugestão, Miriam. Ela colocou uma sugestão aqui no tema. Não estava lendo o chat. Alguém mais para dizer alguma coisa? Não, professor, eu estou tranquilo. Eu gostei da aula. Maravilha, maravilha. Então, podemos dar por encerrado o nosso encontro de hoje. Sábado nós vamos ter um novo encontro. O encontro de sábado, a ideia é eu trazer as redações de vocês e fazer a correção da redação de vocês, para vocês entenderem como é que a correção é feita. E a partir disso, a partir do conhecimento de como a correção é feita, vocês vão elaborar as redações com mais sobriedade, mais tranquilidade. Tudo bem? Ok, então vou finalizar a gravação. Agradecer mais pela participação e interação de vocês. Eu estou disponível ao longo da semana para tirar dúvidas. Fiquem à vontade, não fiquem acanhados, podem ir no privado do WhatsApp. Às vezes eu demoro a responder, mas eu sempre respondo. E para quem vai assistir a aula no sábado também, até o próximo sábado. Tá certo, professor. Boa tarde. Boa tarde.